Passo então apenas a fazer alguns comentários relativamente às intervenções e depois iremos à ordem do dia. Sobre o processo das duas funcionárias, devo dizer que se nós tivéssemos solicitado um jurista interno da Câmara e ele tomasse uma conclusão, enfim, que eventualmente pudesse não satisfazer a oposição, iriam dizer provavelmente que nós influenciamos ou condicionamos o senhor jurista. Como solicitámos a colaboração de uma jurista exterior à Câmara, e não foi fácil encontrar uma jurista exterior à Câmara disponível para assumir esse processo de inquérito. Agora somos acusados, não sei exatamente de quê, mas de qualquer coisa, relativamente a uma jurista que não tutelamos, que não trabalha para nós e que pertence a uma entidade externa. De facto, enfim, iremos mais uma vez solicitar à senhora jurista que prossiga com o processo de inquérito, independentemente do estadio em que o mesmo se encontra. Até porque, como disse a senhora vereadora Ana Cortês Vaz, nós estamos muito interessados que esse processo de inquérito decorra, ou decorresse com celeridade, que infelizmente já não tem, porque, enfim, por aquilo que é do nosso conhecimento, talvez as conclusões possam ser surpreendentes para alguns. Mas iremos insistir novamente com a jurista externa e independente para que prossiga com o processo e, enfim, quando assim entender, ou então que diga que não tem condições para o fazer. Pode fazer tomar uma dessas duas decisões. Devo dizer, de qualquer forma, que é o processo de inquérito e que os juristas, quando são convidados a fazer um processo, e se ele porventura se transformar num processo disciplinar, deverão avaliar se têm condições ou não para prosseguir com o inquérito. Portanto, nós fizemos aquilo que podemos fazer, externalizamos o processo de inquérito. A partir daí escapa o nosso controle. Se calhar, talvez devêssemos ter ido para um jurista interno, mas depois as suas conclusões iriam, não tenho dúvidas, ser colocadas em dúvida, porque era um jurista interno que podia estar condicionado pelo opressor presidente da Câmara. Enfim, é sempre a mesma teoria do preço por ter cão e o preço por não ter, portanto já sabemos que virá uma crítica qualquer dessa bancada, seja o que for que acontecer. Mas já solicitei ao Dr. Gilberto Lopes, penso que não duvidarão da sua independência, para que possa, naturalmente, e já lhe solicitei esse favor, tentar que a jurista externa nos disponibilize alguma resposta relativamente a esse processo de inquérito, e ninguém está mais interessado do que nós nessa resposta e nessa conclusão. Quanto ao clima de opressão, enfim, eu felicito a senhora vereadora Ana Cortês Vaz por ter convidado a senhora vereadora Regina Bento a visitar o serviço quando lhe apetecer, porque a nós, quando estávamos na oposição, disseram-nos exatamente o contrário. No executivo em que a senhora participava, éramos acusados de intrusão se tentássemos falar com os dirigentes ou os funcionários da Câmara Municipal. Portanto, está à vontade para ir pessoalmente avaliar o alegado clima de opressão que não existe, mas, enfim, talvez isto seja a forma do Partido Socialista de fazer política. Eu não acho que isto seja política, que é estar sempre a levantar suspeições sem qualquer razão de ser, para tentar criar uma paisagem que não existe. Mas faz parte, é tranquilo. Os trabalhadores da Câmara responderão por nós próprios, com os quais pode falar sempre que muito bem o entender. Não só a senhora vereadora, como qualquer outro vereador da oposição. Sob o encerramento da estação de Coimbra A, apesar de tudo, a senhora vereadora Ana Baixo já respondeu, já disse que houve muitas cidades europeias que tomaram decisões há 100 anos relativamente a localizações menos convenientes para as cidades. De qualquer forma, de facto, Coimbra B era muito longe da cidade há 140 anos. E por isso,
também envolto em polémicas, foi construída a estação de Coimbra A. Até para compensar Coimbra de algum desvio de centralidade da linha da Guarda para a Pampilhosa. Mas são questões do passado. De facto, há 140 anos, a estação de Coimbra A era absolutamente essencial. Estamos a falar de um país pobre, de uma população pobre, que não tinha meios de deslocação e que, na altura, provavelmente, teriam que fazer o caminho a pé sem que existissem caminhos. E, portanto, teve uma justificação histórica. De qualquer forma, eu volto a repetir, não foi nossa a decisão de encerrar a estação de Coimbra A, na sua componente ferroviária. Nós não participamos do debate sobre o novo sistema de mobilidade, até votámos contra, mas agora compete-nos não fazer parar Coimbra. Não é assumir as responsabilidades, porque quem assumiu essas responsabilidades agora não se devia furtar a elas, mas é fazer progredir Coimbra e não passarmos eternamente a fazer aquilo que Coimbra é tão pródiga, que é discutir tudo desde o início. Não contem connosco para isso, porque não o vamos fazer. A nossa obrigação, a nossa missão é acelerar e desenvolver Coimbra, não é estar sempre a voltar com projetos à estaca zero, como tão frequentemente acontecia a cada ciclo eleitoral. Neste momento é aproveitar o melhor, é transformar as ameaças em oportunidades e é desenvolver a cidade e proporcionar-lhe uma nova mobilidade que no futuro as pessoas irão compreender de outra maneira. Sobre a intervenção do vereador Hernani Caniço, só posso dizer que as suas intervenções são sempre muito excitantes, seja lá o que for que significa a palavra excitante. Quanto às questões da saúde, enfim, elas estão a ser tomadas por um Conselho de Administração que foi nomeado pelo anterior Governo e com o qual, aliás, eu devo dizer que tenho uma excelente relação com o professor Alexandre Lourenço. Portanto, não está aqui em causa, mas a verdade é que está a desenvolver uma política que era a política que vinha sendo seguida anteriormente. O Conselho de Administração é o mesmo e às vezes isso até é proveitoso para que não se levantem dúvidas relativamente a decisões que estão a ser tomadas e que, sobretudo, se ponha em causa a idoneidade de quem as toma. Tenho muito respeito pelo Conselho de Administração atual, conheço as pessoas e estão a fazer o melhor trabalho que conseguem fazer. Concordamos com tudo? Não. Não. Como é óbvio, conversamos no local próprio sobre algumas das decisões tomadas, mas isso acontece relativamente, não tem a ver com o Conselho de Administração, tem a ver com as circunstâncias e, por conseguinte, o que nós pretendemos, e foi isso que me levou a candidatar a bastonário da Ordem dos Médicos, é que o Serviço Nacional de Saúde não continue a ser emagrecido à força e com a violência, algo que vem acontecendo desde há 25 anos continuamente. E eu continuo a defender exatamente o mesmo que defendia há 15 anos atrás. E que me levou a tomar uma opção em defesa do Serviço Nacional de Saúde e em defesa dos doentes, de tal maneira que na altura até diziam que o bastonário da Ordem dos Médicos era comunista por defender o Serviço Nacional de Saúde. Continuo a defendê-lo com a mesma convicção, porque acho que o Serviço Nacional de Saúde é absolutamente essencial para o país e para as pessoas. E, portanto, espero que em algum ponto haja uma inversão relativamente àquilo que está a acontecer ao Serviço Nacional de Saúde. E sobre isso estou perfeitamente à vontade para falar. Sobre a chamada de atenção da senhora vereadora Rosa Cruz para os transportes alternativos e para os transbordos que estão a ser feitos, a senhora vereadora Ana Baixo já respondeu, mas, enfim, naturalmente que recebemos com simpatia a sua chamada de atenção, mas com todo o respeito, permita-me dizer que não era necessário que nos chamasse a atenção para essa questão. Não só a Câmara está atenta, como a Metro Mondego está atenta,
como os SEMTUC estão atentos. Os SEMTUC fizeram um trabalho de divulgação das alternativas que as pessoas têm a partir de Coimbra B e até colocaram pessoas a dar informações para que quem chega a Coimbra B possa mais facilmente, através dos SEMTUC, chegar ao seu destino. E tenho que agradecer esta iniciativa também aos SEMTUC, naturalmente, como a todos os intervenientes neste processo, a Metro Mondego, aos serviços da Câmara Municipal, porque estamos todos interessados e empenhados em que corra bem este processo de transformação de Coimbra com os naturais constrangimentos que são inevitáveis na fase de transformação. E devíamos estar todos satisfeitos com o processo de transformação de uma cidade que todos reconhecem unanimemente que estava parada no tempo e em declínio. E, portanto, era preciso inverter este processo com empenho e com competência.